Anjon Chang já fala que o processo de desindustrialização do Brasil é o maior de toda a história econômica mundial. Nós não temos nenhum processo de desindustrialização igual a esse. E tem uma frase que está no seu livro, de Getúlio Vargas, que parte da esquerda teima em não aceitar o papel central na nossa história, que fala muito bem da centralidade do Estado. Diz que a finalidade do Estado é promover a justiça social, ponto. Não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Então, é uma frase muito rontuda, usando a expressão de Brizola, que vai delinear, pode delinear o nosso debate. Sem mais delongas, passo a palavra para o professor Francisco Queiroz. Bom, eu cumprimento a todos os presentes, sobretudo ao doutor Ciro Gomes, ouvi com muita atenção a sua exposição brilhante, tratando com profundidade de questões realmente cruciais do nosso dia a dia, questões que muitas vezes não estão e não são abordadas, como diz, nem pela grande imprensa, nem pelo setor empresarial, e vou pontuar alguns aspectos. Por exemplo, a questão da desindustrialização. Eu atribuo a vários fatores. Primeiro, a nossa redução que veio a partir dos anos 90, inclusive com a ideia de liberdade de ingresso de produtos e serviços sem adequada tributação, a queda das nossas barreiras fiscais e outras barreiras ficando naquele patamar médio ou básico de 35%, o que é insuficiente para proteger a produção nacional. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de ser o único advogado, era o procurador do órgão estadual chamado CONDEP, que examinava os processos de concessão de incentivos fiscais. Pernambuco chegou a ter o segundo parque têxtil do Brasil. Eu saberia de cor algumas dezenas de fiações e tecelagens aqui existentes. Depois, o Ceará começou um processo de montagem de fiações e tecelagens. Só que quando abrimos a nossa porta para o produto vindo, sobretudo, do Oriente, com um dumping social muito forte lá e um dumping fiscal também, nós não tivemos mais condição de concorrer. Veja uma coisa muito simples, saindo da tecelagem. A produção paranaense é a maior do Brasil, de alho, não consegue concorrer com a produção chinesa. Veja um produto agrícola tão simples, mas nesse caso se conseguiu, se tenta uma sobretarifa para conseguir que parte da produção nacional não vá à lona. Então, eu acho que houve uma colocação muito importante. O Estado ainda é o único elemento capaz de se contrapor aos grandes grupos transnacionais. Quando nós abrimos as nossas fronteiras e nós fizemos pior, nós demos uma grande ênfase à proteção da propriedade intelectual, também no mesmo período, anos 90, seguindo aquela ideia do consenso de Washington, nós possibilitamos grandes transferências de dinheiro para o exterior, nós enfraquecemos a produção nacional. Eu lembro de uma frase que se dizia, ainda na época da antiga União Soviética, como era possível a União Soviética ter a capacidade de mandar foguetes para o espaço e os russos viviam com televisões preto e branco. E a resposta do governante, eu não vou arriscar o nome, que eu confundo qual deles foi, disse, mas aí todos os russos têm televisão. Esse é o grande problema brasileiro. Quando eu olho e vejo como é possível um país que tem 60 milhões de pessoas que tem direito a receber R$600 na pandemia. Ou seja, tem direito a receber $100 e poucos porque estão passando fome. Qual é o país que conseguirá sobreviver no futuro próximo, não é nem, a um contingente de 60 milhões de famintos? Nós teremos problemas seríssimos de convulsão social e que não vão ser resolvidos com medidas de segurança. Não é reforçando polícia, como algumas pessoas com uma mentalidade absolutamente tacanha acham que eu vou acabar com a violência reforçando a polícia. Não, eu vou acabar tendo um mecanismo de inserção dessas pessoas.
E eu tenho uma preocupação muito grande, eu não tenho uma visão otimista, de que as populações de países pobres, como Brasil, Angola, Congo, essas populações estão com um risco muito sério, porque elas passaram a não ser mais tão necessárias. Quando nós passamos a ter uma robotização da indústria, nós passamos a ter meios, inclusive para as grandes plantações com pouca mão de obra, aí vem se pergunta de uma forma bem, bem dura. E esses pobres, para que são? Eles são um estorvo. Por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer grandes plantações em Mato Grosso, onde você tem um homem em cima de uma torre controlando 10 colheitadeiras e você não precisa mais de 2.000 trabalhadores rurais. E esses 2.000 trabalhadores rurais continuam a nascer, continuam a ter filhos. O que é que você vai fazer deles? Você vai assegurar uma renda mínima e uma renda mínima miserável, você vai ter que dar a eles saúde e você não tem tido uma preocupação muito forte naquilo que é fundamental, educação. Como é que o brasileiro vai concorrer em termos de mercado de trabalho com trabalhadores qualificados de outros países? Eu vou dar um exemplo simples. Eu gosto muito de pontuar com exemplo, dizem que isso não é bom. Hoje, mesmo num país como a Índia, é mais barato qualquer empresário aqui, em certas áreas de tecnologia, contratar a elaboração de programas de informática com empresas indianas do que com as nossas. O mercado está aberto. Então, nós temos que ter um esforço de qualificação de pessoal. O que eu observo quando vejo o descuido ou o descaso com áreas educacionais, como um exemplo que me parece bem significativo. Os desastrosos ministros da educação que vem se sucedendo. Até alguém que disse que se aprofundar muito, não sei se é verdade, o ministro não passou nem no supletivo, não sei se é verdade. Mas, assim, então, coisa dessa ordem é inaceitável. Então, nós temos isso, nós temos um grande problema, que é uma preocupação muito forte em remuneração de capital. Nós temos uma preocupação muito forte em a taxação, e as pessoas repetem que a tributação no Brasil é muito alta. Não, a tributação no Brasil é muito injusta, porque a tributação de renda em países, não são países bastante liberais, Estados Unidos, Alemanha, os países nórdicos, eu vou a 50% da tributação de renda. No Brasil, eu chego a 27,5%. Aí diz, não, 27,5% é muito para mim. Mas para o doutor Valber não é tanto. E para o empresário, um grande financista, é muito pouco. Eu assisti isso em 2005, quando eu era presidente do TRF, num encontro em São Paulo, o Antônio Hermídio de Moraes, que era um grande empresário, ele dizendo que achava injusta a tributação sobre renda. Naquela época ele dizia, porque ninguém, por mais rico que seja, precisa de mais de 300 mil reais para viver muito bem por mês. 300 mil reais é muita coisa. Mas as pessoas têm 10 milhões, 20 milhões por mês, que servem para reinvestir, para ter outros milhões e 60 milhões precisando de 600 reais. Então, é esse Brasil, sem assegurar a educação, esse Brasil com a alta taxa de concentração de renda e com essa remessa de recursos, que não são recursos só de empresas estrangeiras, porque hoje muitos brasileiros, dessa pequena camada de poucos milhares que detêm muitos bilhões, estão com suas empresas encasteladas em paraísos fiscais e vêm para cá como investimento estrangeiro, com a proteção de ser investimento estrangeiro. Então, estão muito protegidos contra qualquer risco. Nós temos uma classe média acabrunhada, uma classe pobre miserabilizada e poucas pessoas se preocupando, esse universo pequeno que corresponde ao topo da nossa pirâmide social. Eu sempre digo, nas aulas, o Valber já viu isso muitas vezes, o Brasil não tem uma pirâmide social. O Brasil tem uma tábua rasa com um prego de ponta. Se você pisar na tábua rasa, não tem problema algum. Quantas e quantas vezes eu vi e continuo a ver pobres sendo presos e algemados. E não vi ninguém protestar. Lembrem que aqueles 2 ou 3 precedentes que geraram a súmula das algemas foi só quando pessoas que estavam na ponta do prego tinham o risco de ser presas e algemadas, diferentemente de que em países como a Alemanha, como a França, como os Estados Unidos, se entende que a pessoa é presa e algemada.
Mas aqui as pessoas pobres continuam sendo presas e algemadas. E as pessoas melhor aquinhoadas, que são bem aquinhoadas e são apenas alguns milhares, essas estão ao largo disso. Eu tenho a impressão que se nós não tivermos uma mudança na visão do que é o Estado e uma reversão nessa postura que, infelizmente, boa parte da população está contagiada com o discurso que é feito, nós estamos numa situação de grave risco social. Certo. O professor Valber que quer fazer uma indagação aqui. Professor Valber, indague a sua. Não, o professor Valber me atrapalhou aqui na coisa. O que eu queria dizer é o seguinte: nós temos um quadro social alarmante, que nós temos, e eu vou fazer uma referência, nada contra a pessoa em si, mas eu acho que o maior mal que nós temos na nossa atual estrutura de governo é com aqueles que controlam o elemento econômico-financeiro do governo. Eu tenho a ministra Damares, que viu Jesus em cima de uma goiabeira. Isso tudo é bobagem. Se ela viu, ótimo. Mas a preocupação maior é ver uma empresa como a Petrobras, que fora problemas acontecidos e verdadeiros em parte, tentando ser desconstruída. Eu tenho uma empresa que tem 14 refinarias e eu pretendo colocar à venda as 8 mais novas e melhores refinarias assentadas. Por quê? Por que eu vendi a empresa que era subsidiária da Petrobras, que era responsável pelo transporte de gás na tubulação? Era uma das empresas rentáveis da Petrobras. Eu teria também outras discussões que a gente vai ver agora surgir com a sanção do projeto de regulação de saneamento. O Estado será responsável pelo saneamento, e deve ser sempre, porque se não for, a empresa concessionária da exploração, ela vai ter um plus sobre o custo. E muitas vezes é um plus que essas agências reguladoras que estão funcionando muito mal, capturadas, vão assegurar gordos custos, e isso não vai significar melhoria das condições de vida da população brasileira. Então, eu não sou palestrante, apenas que eu tenho efetivamente uma enorme preocupação, compartilho. E essa preocupação significa que nós temos que ter um Estado forte, que a única proteção, né, não é um Estado autoritário, é um Estado democraticamente forte, com a base social e capaz de se contrapor às grandes pressões do setor financeiro, do setor empresarial, de todos aqueles que têm interesses que lhes são próprios e específicos, mas não são o interesse da grande massa da população brasileira. Essas são as observações, professor Valber e professor Ciro. Meu estimado professor Francisco Queiroz, mais uma vez honrado e cumprimento. Agora, eu me comovo em perceber o brilho, a lucidez extraordinariamente brilhante com que o senhor percebe a complexidade ameaçadora da vida brasileira. Sabe, eu às vezes me sinto numa solidão imensa, porque eu tenho tentado chamar atenção para isso, que o senhor, com tanto brilho e com tanta capacidade de concisão, não é, demonstra. Eu estou seguro do que eu estou falando pela minha vivência, espero estar muito enganado, que pela primeira vez na história nacional nós corremos o risco de um encarceramento da nação. Encontrar 20 milhões de desempregados, com o Estado quebrado ali por dezembro desse ano, com as ajudas de políticas sociais compensatórias cessadas, não é? E na sequência de uma economia completamente arrasada, como está acontecendo, só não vai descambar para a violência se Deus, na sua onipotência, não for servido. Essa é a sua percepção, é de um extraordinário brilho e de uma grande lucidez. Entretanto, é tão brilhante que traz também o argumento pelo qual eu ainda me animo, não é, de passar do ambiente acadêmico, onde as ideias são lançadas e não precisam se demonstrar, senão pelos pares, pelos professores, pelos mestres que vão lhe criticar. Eu ainda tenho a coragem de me propor para presidir o Brasil, não é? Ou a falta de juízo, não é? Algumas pessoas já consideram... Permite uma parte, e teria sido uma ótima opção se não fosse
na verdade, o egoísmo de alguns segmentos que insistiram em uma tese que levaram ao que nós temos hoje. É isso aí. É isso, meu caro mestre. Mas então, veja, eu quero chamar a atenção na passagem da sua reflexão diagnóstica, absolutamente lúcida e que me tira da solidão, não é? É que o senhor vai indicando por onde o Brasil pode ter alternativas, que não são peculiares também. Então, veja bem, vamos lá. O Brasil tem uma agenda retardatária do século XIX, em que nós ainda podemos falar em milhões de oportunidades de trabalho, renda, não é? Numa reforma agrária compatível com os novos tempos. A tecnificação, a agregação de valor, né, o associativismo para ganhar escala, não é? E a assistência técnica e gerencial para ganhar robustez em direção aos canais de comercialização globais. Né? Você tem Pernambuco, Petrolina manda manga para o Japão. Então, isso pode ser replicado. O que aconteceu ali, para além do extraordinário espírito empreendedor do povo pernambucano? O que aconteceu ali foi que houve o concurso prático do Estado, que lançou uma infraestrutura impagável para a iniciativa privada, tanto mais de pequeno porte, como é o nosso, e que você pode amanhã emancipar, e como se faz, mas ou você lança, ou aquela grave crise de despoupança nacional mata no nascedouro qualquer ideia. Então, nós temos uma agenda do século XIX, metade dos domicílios brasileiros, em plena segunda década, ou alvorecer da terceira década do século XXI, que a gente assistia, né, os filmes, aquelas distopias dos anos 80 que os americanos tinham, da ressaca de perder a competição para os japoneses, simulavam carros aéreos nesses anos de 2020, não é? Nós estamos hoje com metade dos domicílios sem saneamento básico. E não será iniciativa privada, isso é uma grande ilusão, que é um legado. Eu às vezes sou mal entendido, eu sou neto de portugueses, o meu avô era português, e eu tenho muita honra dessa ascendência, mas a escola portuguesa do direito, mal lido, claro que não estou falando dos grandes juristas portugueses, é que a gente tem uma contradição da vida real que uma lei vai resolver. Então, meteram o superávit primário como meta por uma lei, meteram a proibição de gasto sem precedente na literatura, nem coisa, e agora fizeram uma lei para resolver uma contradição. Qual é? A sociedade brasileira não tem dinheiro para financiar o imobilizado do saneamento básico. E a iniciativa privada só está interessada em uma privatização do operacional numa sociedade que tem uma boa viagem no Recife, que é um lugar rico de qualquer lugar do planeta, é rico como Boa Viagem ou como a Aldeota em Fortaleza, mas logo em seguida vai para a periferia e o vibrião da cólera não respeita. E aí, se você não tiver subsídio cruzado, não se paga o custo operacional também. Compreende? Então fizeram uma lei, de novo, a intenção é abrir o caminho para o filé, numa privatização, enfim. Mas repare, aqui está uma fronteira em que a gente, saindo da perplexidade ideológica e amadurecendo objetivamente num projeto quem faz o quê, sem preconceito ideológico, embora os valores tenham que presidir isso, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ser feliz vendo a miséria no meu entorno. Meu sonho é viver aqui, criar meu filho aqui, criar meus netos aqui. Eu não tenho vontade de ter uma mansão em Miami e ir para aquele paraíso cultural dessa humanidade consumista, estúpida, vulgar. Eu tenho horror a isso. Então, é aqui mesmo. Então, a agenda do século XX, retardatária. O Brasil tem complexos industriais que estão na sua reflexão. Qual é a explicação para um país como o Brasil ter uma companhia de petróleo integrada, que é o sonho de todas as companhias globais? É se integrar de maneira a ter, como dizia um reclame da Petrobras no passado, dizia: Petrobras, uma empresa do poço ao posto. Por quê? Porque o negócio do petróleo tem volatilidade, de maneira que um negócio compensa o outro. E o grande negócio é integrar. Então, o que eles estão fazendo? Foram ao Supremo Tribunal Federal, olha o direito de novo. Né? Que as pessoas pensam que a gente cultiva o bacharelismo. Não é isso, é porque é aí que está a chave da questão. Olha aqui o que eu vou dizer, professor. Foram ao Supremo Tribunal Federal, o atual governo, e consultaram, não sei por qual foi o expediente, porque não é bem uma consulta, é uma ação qualquer dessas, e era constitucionalidade, enfim. E o Supremo dá a seguinte decisão: privatizar a Petrobras demanda lei específica. Porém, privatizar concessionárias não precisa. Ora, quem determina quem é concessionário ou não numa empresa integrada é o Conselho de Administração da empresa. Então, as subsidiárias.
É isso, as subsidiárias. Então, as subsidiárias podem ser privatizadas sem lei. Então, e quem determina o que é subsidiário ou não numa empresa integrada como a Petrobras é o Conselho de Administração. E aí, resultado, desde o Fernando Henrique, esse conselho está privatizado. Desde o Fernando Henrique, está privatizado porque aceitaram algumas maluquices, tais como abrir o capital da Petrobras na Bolsa de Nova York, submetendo, por exemplo, a uma legislação absolutamente exótica e pitoresca norte-americana, que, dada a condição da ação ser negociada em Bolsa de Valores de Nova York, ou tenha o mercado americano como destino de qualquer share do seu output, da sua produção, atribui à justiça norte-americana, juiz singular, não é, a faculdade de determinar punições. E hoje existe um interventor da justiça americana dentro da Petrobras, assim como introduziram um dentro da Embraer, que evidentemente vem bem treinado para fazer a tarefa que tem que fazer, que é preparar, por exemplo, a Petrobras para ser entregue e preparar a Embraer como foi entregue para a Boeing. Então, repare, a Petrobras está fazendo subsidiárias, e aí veja bem, o mercado brasileiro de combustíveis, de derivados, tem escala global já a partir do mercado doméstico, o que é uma plataforma difícil para um país. Se você olhar o México, o Chile, ninguém nas Américas, fora nós e os americanos, tem escala para suportar uma verticalização como a Petrobras representou. Perpassando regimes como a imaginação do Getúlio, tirou do papel Juscelino e o velho Geisel cria o polo petroquímico de Camaçari. Quer dizer, a quem tinha sentimento nacional compreendia o papel sensível. E, modernamente, quando essa sensibilidade se agudizou, veja o que está acontecendo do mundo árabe, no Oriente Próximo, no Irã, tudo isso é petróleo. E o Brasil, que ganhou isso quase que por milagre, conseguimos aí fazer o pré-sal, gerar excedentes monstruosos, estamos entregando. 300 mil barris diários é a importação brasileira de derivados de petróleo. Então, a senhora hoje paga... Distribuidor. Entregando a BR. Os gasodutos e oleodutos. Tudo. Sabe quanto foi a negociata dos gasodutos, professor Francisco Queiroz? Sabe quanto foi a negociata? Venderam e fizeram um contrato take or pay de aluguel, em que 3 anos de aluguel pagam o imobilizado que eles receberam. Todo mundo entendeu bem isso? Pegaram o gasoduto, venderam para a empresa X, receberam 100 e fizeram um contrato oferecendo 100 pelo aluguel por 3 anos. Esse é um país sangrado, nós estamos sendo assaltados. A corrupção não é mais aquela coisa marginal da vulgaridade punguista de cobrar 3% de comissão em obra pública, como foi feito aí nesses escândalos que vieram a lume. A corrupção é o FBI trabalhando aqui por cima do Ministério da Justiça, por cima do Itamaraty, e operando. Quem estiver pensando que eu estou sendo paranoico, hoje na revista Época, não de hoje, mas está nos arquivos, tem uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos, na época da Lava Jato aqui, dizendo claramente que a política de projeção de poder, não é, que o PT estava fazendo com as empresas brasileiras, com financiamento de obras e com subornos, etc., etc., incomodava os americanos. E aí resolveram, porque deram o queixo para bater, ajudar a destruir. E aí é o único país do mundo que destrói pessoa jurídica. A crise de 2008 nos Estados Unidos foi uma devastadora fraude, derivada da desregulamentação cretina que fizeram do sistema financeiro, violando as ponderações dos pais fundadores da América do Norte, que não aceitavam nem a concentração de poder de comunicação, não tem rede nacional, nem de poder financeiro, vendo a força potencial de desmonte da democracia que eles imaginaram com a vitalidade que a democracia americana, para eles, pelo menos, tem, na minha opinião, embora esteja se deformando também. Então, veja, oportunidades em cima das ameaças. Está aí, o Brasil, isso tudo vai ficar mais difícil. O Brasil, se substituir importação em derivados de petróleo, com a capacidade de refino estagnada de 30% que nós temos hoje, e fazendo-se um plano de um país que seja protagonista global de polímeros, novos materiais, que nós tínhamos pensado um polo de poliéster em Pernambuco. Por quê? Porque isso é substituição de importação em áreas onde o país tem expertise tecnológica, aonde a poupança da compra já está posta, o mercado doméstico, e aonde uma política industrial de comércio exterior, onde entram também ponderações muito percussientes do eminente professor Francisco Queiroz, também tem que ser celebrada. Rasgamos tudo isso.
Rasgamos tudo isso. O complexo industrial da saúde agora ficou em evidência caricata, para não dizer trágica. O Brasil importando equipamento de proteção individual, máscara, né, touca, bata, da China, porque destruímos a indústria brasileira. Ridículo a gente importar rudimentos tecnológicos, como um respirador, um monitor de UTI, prótese. Sabe quanto é a encomenda governamental anual no Brasil? 17 bilhões de dólares. A uma taxa redonda de R$5 por dólar, estamos falando de 75 bilhões de reais, de dinheiro que já vai embora, financiando emprego lá fora, como podia estar sendo feito em Salgueiro ou em qualquer outro lugar do sertão de Pernambuco, ou do Ceará, né, na fronteira ali do Araripe, né, enfim. Nada nos impede a não ser a política. Depois você tem um complexo industrial do agronegócio. O maior produtor mundial de proteínas, animais e vegetais, importa do estrangeiro a metade dos seus custos de produção. E o Brasil, que podia ser autônomo e exportador de fertilizante, importa praticamente todo o fertilizante, todos os defensivos agrícolas, quando a gente podia avançar para uma nova geração de defensivos de base biológica ou biotecnológica. Temos aí a Amazônia, temos essa diversidade da Caatinga, temos o Cerrado. Se não formos nós, ninguém tem o potencial que o Brasil tem. Depois você tem a questão do terceiro milênio, que é essa que o professor Francisco Queiroz percebe muito bem. É que assim que chegar o 5G, todas as atividades humanas repetíveis serão mais cedo do que mais tarde, mas mais cedo ou mais tarde, substituídas por algoritmos e máquinas e robôs. E isso vai gerar uma geração de inúteis, para usar a expressão dura, cínica, desse futurólogo que é o professor Hariri, lá da Universidade de Londres, da Universidade da Inglaterra. E isso nós precisamos preparar o nosso povo. Então o Brasil tem uma agenda do século XXI, uma agenda do século XX, uma agenda do século XIX, felizmente com potenciais, e são importantes, não é? Você pode, nesse movimento de complexo industrial da saúde, petróleo, gás e bioenergia, defesa, não é, com a Embraer e suas repercussões, né, e o complexo industrial do agronegócio, o Brasil economiza 100 e bota 100 dentro, são 200 bilhões de dólares. Isso vira um jogo. Se você fizer uma estruturação do sistema tributário em linha com as melhores práticas internacionais, o professor Francisco Queiroz pegou a alíquota máxima do imposto de renda no Brasil e disse que é muito injusto se cobrar 27,5%. Pois bem, professor, deixa eu agravar o argumento. A alíquota real, líquida, sobre os grandes vencimentos é 6%. Se você estabelecer os abatimentos, as isenções, etc., cai para 6%. Na América do Norte é 40%. E ninguém vai acusar a América do Norte de ser uma república socialista. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. Eu cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar. Como cobrei uma alíquota adicional de 35% nos salários maiores. Aqui no Ceará, o imposto sobre herança é 8%, que é o teto da Constituição. No Brasil é 4%. Nos Estados Unidos, a menor alíquota sobre grandes heranças é 29%. Em tributação sobre patrimônio, nos últimos anos de tragédia social e econômica, de destruição da empresa nacional brasileira, o Brasil ganhou 29 novos bilionários na lista da Forbes. Nós temos 42 bilionários na lista da Forbes. Se nós cobrarmos entre 0,5% e 1%, e dermos uma olhada na conta de capital, que o senhor, na sua brilhantíssima, não estou falando para bajulá-lo, para agradá-lo, na sua brilhantíssima e concisa perspectiva de ver como o Brasil está ameaçado e, ao mesmo tempo, pontuar as pistas por onde nós podemos resolver, o Brasil arrecada 100 bilhões por ano. Com 0,5 ponto a 1 ponto, se nós dermos uma olhada na conta de capital, em linha com as melhores práticas internacionais. Ou seja, é dura, é ameaçadora a realidade, mas se há um país onde a caricatura é tão grave que a gente pode, removendo-as, não é, mudar o rumo, passar a crescer 4%, 5%, é perfeitamente praticável. Eu chego a simular que o Brasil tem como assumir um compromisso consigo mesmo de dar ao nosso povo indicadores de desenvolvimento humano semelhantes ao da Espanha em 30 anos. E a partir daí passa a fazer a orçamentação disso, e metas, objetivos, prazos, é perfeitamente praticável isso.